Olá, Deus te abençoe neste momento. Hoje eu quero trazer à tona um assunto interessante que é o pastoreio, né? As mulheres podem ou não ser pastora. Existe uma polêmica muito grande em cima deste assunto e às vezes por grandes homens que se consideram homens de Deus que não conseguem perceber a grandiosidade que é a mulher pastorear. O que diferencia isso? Será que Deus ele só tem privilégio, ou seja, só o homem tem esse privilégio? Será que Deus faz acepção de sexo feminino, masculino para a sua obra? Será que a mulher ela só pode cuidar de pequenas funções em uma organização? Ela não pode ser também aquela que vai pastorear, que vai ensinar a um grupo de pessoas? Alguns grandes pregadores têm trazido isso à tona, desmerecendo a figura feminina. É muito triste isso. Sendo que alguns alegam, mas a mulher ela é fraca, Deus não deu essa pegada para ela. Tanto faz homem ou mulher, porque o pecado está inserido tanto no feminino como no masculino, né? Como no homem como na mulher. As falhas, elas tanto o homem pode falhar como a mulher também. A gente percebe aí uma estupidez, uma ignorância muito grande, né? De homens inteligentíssimos, conhecedor da palavra, mas nesse quesito não percebe que se a mulher ela foi a introdutora do pecado, né, ela também foi aquela que trouxe, que Deus a escolheu para trazer a salvação, né? Do ventre da mulher veio o Salvador, né? Essas pessoas que são polêmicas, que faz questão de dizer e pegar pontos na Bíblia para dizer, não, mas está escrito, Paulo falou, Paulo disse, está escrito em tal lugar. Mas escuta, os escritos de Paulo são muito importantes, mas será que eles são mais importantes do que o que Jesus fez, o que Jesus falou? Se o próprio Jesus, assim que ele ressuscitou, ele deu o privilégio para a mulher ir e falar aos discípulos que ele havia ressuscitado, que era para eles aguardarem em tal lugar. Então a gente percebe que há um preconceito, né? São pessoas que devem ter tido algum problema com essa relação feminina. Eles foram gerados de onde? Essas pessoas são contrárias às mulheres ser pregadoras e pastoras. Que ventre foram gerados? Em que barriga foram gerados? Foi de um sexo masculino? Então, é complexo isso. Então, nós temos que parar com essa maluquice de achar que mulher não pode ser pastora. Quer dizer, é complicado, né? E às vezes pessoas que são grandes mestres na palavra, que ficam com essa. Isso não leva a nada. A luta já é grande, né? Já pensou se Deus fosse depender só dos homens, né? Olha, grandes mulheres faz grandes trabalhos. Tanto faz ser homem ou mulher. A mulher peca, o homem peca. Todos nós somos sujeitos a errar. Tanto o homem como pastor, como mulher como pastora. Nós temos que ter o bom senso, né? O bom senso, o equilíbrio de entender isso. A luta já é tão grande e as pessoas começam a polemizar, colocar uma polêmica em cima disso, que a mulher não pode ser pregadora, não pode ser pastora. Ai de nós se não fosse o ministério feminino, se não fosse as pastoras, né? Grandes mulheres. Tem mulher que é complicada? Claro que tem, como tem homem que é pior do que a mulher. Então, a gente tem que abrir o nosso entendimento e perceber que isso é uma polêmica maligna, maléfica, que essas pessoas levantam e fica denegrindo esse ministério pastoral das mulheres, dizendo que elas não foram chamadas para isso, pegando textos. Paulo foi um grande pregador e eu sou apaixonado pelos ensinos de Paulo, né? Mas Paulo ele teve a opinião dele pessoal em muitos textos, né? Muito polêmico realmente.
mas eu prefiro ficar com o que Jesus ensinou, com o valor que Jesus sempre deu para as mulheres. É só a gente perceber como Jesus tratou as mulheres, como Jesus ele permitiu que as mulheres fossem aquelas que anunciassem, né, a sua palavra. E não esquecer que Jesus foi financiado por muitas mulheres. Muitas mulheres ajudaram Jesus no seu ministério. Será que elas não seriam dignas de ser pregadora, de ser pastora, de cuidar de ovelhas, de homens, de mulheres, de pessoas na nossa geração? É um tanto quanto complicado isso, quando a gente percebe essa ignorância de alguns homens pregadores, né, que tentam menosprezar, pisotear no ministério pastoral das mulheres. Olha, eu louvo a Deus pelas pastoras, pelas mulheres pastoras, que Deus continue usando vocês, mulheres pastoras, mulheres abençoadas, né, que servem a Deus de coração, de alma, de espírito, e perdoa esses indivíduos perturbados que são homens de Deus, mas que nesse quesito estão completamente cegos e ignorantes. Que Deus possa nos ajudar a compreender que a luta já é tão grande para o povo de Deus e querer taxar que as mulheres não podem ser pregadoras porque elas, não sei em que quesito eles estão fundamentando isso, né? Vamos olhar o que Jesus fez, o que Paulo escreveu, interessante, bacana, mas nesse quesito aí, se pegar a palavra de Paulo nunca será superior à palavra de Cristo. A maneira como Jesus tratou as mulheres, valorizou a mulher, é que deve ser observado. Começando em Gênesis, né, onde o próprio Senhor disse que da semente da mulher, quer dizer, a mulher, se teve problema com ela lá no início, dela veio a solução, né? E para finalizar, valorizando o ministério das mulheres, na ressurreição, Jesus fez questão de permitir, de fazer com que uma mulher fosse a anunciadora da ressurreição. Só isso aí, se isso não bastar, querer dizer que isso é mais forte do que Paulo falou sobre a questão das mulheres no ministério, eu acho que nós podemos ver que Paulo não está sendo compreendido por muitos, porque a gente percebe de Priscila, né, e Áquila, onde ali a esposa de Áquila destacou-se muito mais do que ele, e isso não era problema, né? Nós temos Débora, que foi uma juíza, enfim, mas quem não quer? Isso é um preconceito, isso é uma situação muito horrível, isso, né? Isso tem um nome, né? São pessoas misóginas, né? Que elas têm uma aversão pelo sexo, pelas mulheres. Acha que mulher não pode liderar nada. Você tem muitos pregadores com essa visão ainda. Que Deus nos ajude. E as mulheres perdoam esses homens, porque eles com certeza tiveram problema com relação ao sexo feminino, ou na gestação, ou no relacionamento em vida ainda. Deus nos ajude. Um abraço, parabéns às mulheres pastoras, hein? Continue pregando, porque Deus é poderoso para usar tanto as mulheres quanto os homens. Um abraço, fique com Deus.